encerro então na parte 7, a série Uma Fé Inabalável. É claro que o assunto não se esgota, jamais se esgota. Nós vamos continuar tratando, falando, aprendendo de fé durante muito tempo, durante toda a nossa vida, mas em específico essa série eu encerro hoje na parte 7 e eu creio fortemente que Deus nos inspirou através do Espírito Santo para falarmos sobre a necessidade da igreja acordar para uma vida da fé, porque o Evangelho de Cristo ele não se constitui de religiosidade, não é um rito religioso onde a gente vem à igreja, vai para casa e nada acontece, a gente cumpre uma escala e nada acontece, ou a gente vai à igreja porque já é de costume, porque se eu não for, alguém vai cobrar porque eu não fui, enfim, ou porque você já está bem acostumado. Não, você vem à igreja para ser alimentado da palavra, para ouvir e ser encorajado em fé, para estar em comunhão com os irmãos, para viver o que é ser igreja em Cristo Jesus e para aprender, amadurecer na palavra da graça e da fé. Nós cremos fortemente que o Evangelho de Cristo, como diz a Bíblia, ele não se constitui de palavras persuasivas, a pregação do Evangelho não se constitui de palavras persuasivas, discursos bonitos, mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é poder de Deus na vida daquele que crê. A Bíblia diz que a palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós os salvos, quantos salvos eu posso ver aqui? Mas para nós os salvos, você é salvo em Cristo Jesus, e isso não tem a ver com o seu mérito, com o seu trabalho, mas isso tem a ver com a graça, com o trabalho, com o mérito de Jesus Cristo. A sua parte é depositar a sua fé em Jesus Cristo, é responder em fé à graça que há disponível em Jesus Cristo. Para nós os salvos, a Bíblia diz que a palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. E é vivendo o poder de Deus todos os dias, pela palavra, que nós vamos exercitando essa fé inabalável diariamente. Essa fé é imparável porque essa fé está fundamentada em Jesus Cristo. A fé inabalável torna-te uma pessoa imparável, uma pessoa que permanece, que persiste, porque você sabe que Deus é bom, Ele está com você, e ainda que a gente viva, passe por aflições nesse mundo, muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa fé inabalável, imparável, ela é grande, ela é notória, ela é perceptível. E Deus quer que nós andemos nesse estilo de vida, o estilo de vida da fé na palavra de Jesus, na fé na palavra de Cristo, na fé sobre o que a palavra diz. A vida da fé não depende do que as circunstâncias em nossa volta apresentam. Nós sabemos, a realidade existe, os problemas estão aí, nós teremos aflições, mas a vida da fé crê tão somente no que Deus diz. Eu não preciso ver, sentir, pegar. Eu só preciso crer no que Deus diz. E as circunstâncias em nossa volta, elas se dobram, se curvam ao poder e à autoridade de Jesus. É essa fé inabalável, imparável, que nos leva a recebermos exatamente o que a gente pediu crendo. Essa fé, ela é adquirida através de ouvir a pregação da palavra, através de ouvir a palavra de Cristo. E ouvir aqui é akoi, e akoi não é apenas ouvir como quem ouve, escuta e entra de um lado a mensagem, sai do outro. Não, akoi fala de quem ouve e compreende e entende e abraça e concorda com o que Deus diz. Amém? Você abraça o que Deus diz sobre você? Você concorda com o que Deus diz sobre você? É sobre isso que você vai viver. É sobre isso que você tem que depositar a sua fé, no que a palavra diz e não no que as circunstâncias em nossa volta estão mostrando. Nós cremos numa realidade que é muito superior. É a realidade e a autoridade da palavra de Jesus Cristo. É muito superior a qualquer aflição, a qualquer problema, a qualquer dificuldade que a gente possa viver. A Bíblia diz que o nome de Jesus é maior do que tudo o que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas na que há de vir. O nome de Jesus é maior.
E é a fé inabalável, imparável, no nome de Jesus, que vai fazer com que você viva milagres. Milagres. Isso é uma característica de quem vive milagres. Uma fé imparável, inabalável. E para alguém que desenvolve essa fé inabalável, imparável, basta apenas uma palavra de Deus. Não precisa 2 ou 3, apenas uma palavra de Deus já é suficiente para você crer. Somente crer no que a palavra diz. Amém, gente? Quantos creem que a palavra, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus? Ela é a sua regra de vida. A palavra de Deus é poderosa em si. Basta uma única palavra dele. Uma única é suficiente para que você creia e viva sobre essa palavra e possa agir de forma correspondente a essa palavra. A fé genuína, inabalável, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do natural, ela lida com o sobrenatural, ela depende apenas do que Deus diz. Você pode dizer isso comigo? A fé é inabalável só depende do que Deus diz. É isso aí. Hoje, na parte 7, eu quero dar uma ênfase sobre alguns inimigos dessa fé inabalável. Eu não vou falar de todos, e nem dá para falar de todos, porque se eu perguntar aqui, num grupo aqui de 100 e poucas pessoas, o que você acha que pode ser uma barreira, um desafio, um inimigo para a fé inabalável? Nós podemos ter aqui diversas respostas e muito boas. Então, eu quero falar hoje apenas de 4 barreiras, 4 inimigos dessa fé inabalável, para que você fique alerta, fique atento sobre como esses inimigos, essas barreiras tentam se levantar para nos impedir de viver o estilo de vida da fé e da fé inabalável. Amém, gente? Eu vou falar de 4, tem muito mais, mas eu quero falar de 4 que eu entendo que para hoje, finalizando a série, são bem relevantes para que você possa estar atento e não deixar que nada te pare e te distraia quando o assunto é viver o estilo de vida da fé. A fé em Jesus Cristo, uma fé inabalável. O primeiro deles, a falta de conhecimento da palavra de Deus, e em especial da herança que temos em Cristo Jesus. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não está habituado a ir à palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a amar a Bíblia, conhecer o que a palavra de Deus diz sobre quem Deus realmente é, sobre quem você é em Cristo Jesus, sobre o que você pode, o que você possui, o que você tem em Cristo Jesus, se você não tem esse hábito, esse costume, você precisa ter, porque a falta de conhecimento da palavra de Deus, em especial da herança que você possui em Cristo Jesus, se você não conhece, como que você vai desfrutar? Como que você vai exercer fé em cima de algo que você não conhece? É por isso que você vem à igreja, para ouvir da palavra da graça e da fé, para se alimentar da palavra, e é se alimentando da palavra que você pode crer e exercitar e desenvolver a sua fé, mas no domingo só não é suficiente, gente. Você precisa amar a palavra de Deus, você precisa amar estar em contato com a palavra, buscar os tesouros que estão aqui nessa palavra, como um garimpeiro que busca por ouro, que busca por pedras preciosas. Você precisa garimpar na palavra a herança que você tem em Cristo Jesus, para que conhecendo essa herança você possa depositar fé no que a palavra diz e viver sobre isso. Amém, gente? Então, por que muitas pessoas não conseguem viver, desenvolver essa fé inabalável? Porque esse é um dos inimigos, é uma barreira. As pessoas não conhecem o que a palavra de Deus diz sobre elas, sobre o que elas podem, possuem em Cristo Jesus, sobre a herança que tem em Cristo Jesus. Que essa barreira caia por completo na sua vida, que você possa amar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus e ser abençoado todos os dias pelos tesouros da palavra de Deus, amém? É assim que você vai conseguir desenvolver essa fé inabalável. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, um versículo bastante conhecido da igreja: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, e trazendo isso para o contexto da nova aliança, falta conhecimento sobre quem Deus realmente é. Quantas pessoas aí pregando sobre Deus, mas elas mesmas não conhecem quem Deus realmente é, vivem pregando um Deus que não é o Deus da Bíblia,
confundindo pessoas e muitas vezes afastando as pessoas do Evangelho de Cristo. Você precisa conhecer quem Deus realmente é. Você precisa conhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Você hoje tem uma nova identidade. Você é uma nova criatura que não tem mais nada a ver com aquela velha criatura que vivia sem Jesus, alheio à palavra de Cristo. Você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade e você precisa primeiro conhecer e depois viver sobre esses novos fundamentos da sua nova identidade como nova criatura em Cristo Jesus. Sem saber disso, você não vai conseguir desenvolver uma fé inabalável no que a Bíblia diz sobre quem você é, sobre quem Deus é. Você precisa conhecer sobre o que nós podemos, o que nós possuímos em Cristo Jesus, porque quando você sabe o que você pode, o que você possui, quem você é em Cristo Jesus, o diabo jamais vai conseguir enganar você. Você vai entender a autoridade que você tem e vai mandar ele embora no nome de Jesus. Você vai viver altaneiramente no nome poderoso de Jesus Cristo. Mas você precisa conhecer. É uma barreira, é um inimigo à fé inabalável, a falta de conhecimento da palavra de Deus, em especial da herança que temos em Cristo Jesus. A carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é plenamente, completamente, grandemente abençoado em Cristo Jesus. Você ouviu isso? Você é plenamente, grandemente abençoado em Cristo Jesus. E ninguém, se você confiar nisso, se você primeiro conhece isso, depositar a sua fé nisso, isso faz parte da sua nova identidade, ninguém pode te demover, te tirar dessa posição. O diabo não pode te enganar quando você está firme nessa verdade de quem você é em Cristo Jesus. A igreja precisa conhecer essa verdade, porque a falta desse entendimento, desse conhecimento é uma barreira, é um inimigo enorme para o desenvolvimento da fé. Quando eu digo que você precisa conhecer as promessas, que hoje em Cristo para nós são a nossa herança, muitas coisas que eram promessas na antiga aliança e que hoje em Cristo são uma realidade para nós. Se você conhecer as promessas, conhecer essa realidade em Cristo Jesus, você vai entender o que diz aqui a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, que diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pastor, o que quer dizer isso? Quando eu digo que é um inimigo, é uma barreira ao desenvolvimento da fé inabalável, a falta de conhecimento de quem Deus é, de quem você é, da sua herança em Cristo Jesus, é porque a Bíblia diz que para cada promessa que Deus fez, Deus mente, gente. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia diz, aqui na segunda carta aos Coríntios 1:20, que para cada promessa que Deus fez, nós já temos nele o sim e o amém. Você não precisa perguntar se Deus quer ou não que aconteça algo que é uma promessa, que ele já disse explicitamente, claramente. Por isso o texto diz que para cada uma das promessas dele, nós já temos nele o sim e o amém. Então, quando você olha para as promessas de Deus, quando você olha para o legado de Cristo Jesus, que te alcançou, que te abençoou, você pode ficar tranquilo em viver cada uma dessas promessas, porque nele, em Jesus, você já tem para cada uma delas o sim e o amém. Deus dizendo sim, eu quero, amém, eu quero. Viva sobre essas promessas. Você não precisa ter dúvida em relação a isso. Para cada uma das promessas, você tem nele o sim e você tem nele o amém. Amém, gente? Você pode dizer amém, eu creio? É um inimigo da fé inabalável, é uma barreira para a fé inabalável a pessoa que não conhece isso. Tá claro? Segundo inimigo, segunda barreira, importantíssimo para que você entenda, conheça e possa se prevenir: a dúvida e a incredulidade. Logicamente que a dúvida
e a incredulidade é uma barreira, é um inimigo para a fé, que dirá a fé inabalável, imparável, como a gente tem visto aqui nesses últimos 6 domingos. Veja o que diz Tiago no capítulo 1, versículos 6 e 7, dizem assim: peça, e o contexto aqui é sabedoria. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Peça, veja o que ele diz aqui, peça, está se referindo à sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É uma barreira. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça e nós recebemos pela fé. Se você não está acostumado, se você não optou por viver um estilo de vida da fé, porque é pela fé que a gente recebe, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que a gente recebe. Sem fé, a Bíblia diz: não espere esse homem que possa receber alguma coisa. É a fé que vai te fazer receber. Fé no que Deus diz, fé no que Jesus diz, fé no que a palavra diz. Esse homem que duvida, que é incrédulo, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, jogada para um lado e para o outro. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa. A incredulidade, a dúvida, são barreiras, inimigos a essa fé que você precisa exercer para viver grandes milagres. Amém, gente? Veja aqui esse exemplo, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Vamos ler os versículos de 54 a 58 que dizem assim: e chegando à sua terra, está falando de Jesus, chegando à sua terra, onde ele fora criado em Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa passagem aqui deixa claro pra gente que Jesus, gente, não estou falando de uma outra pessoa, senão Jesus, o próprio Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré, na terra que ele fora criado, por causa da incredulidade que ele encontrou naquele lugar. Não espere tal homem que vai receber alguma coisa de Deus se ele não tiver fé no que Deus diz. Fé na pessoa de Jesus. Eles perderam, gente, vocês conseguem compreender o quanto que eles perderam? O quanto que eles perderam? A dúvida, a incredulidade é uma barreira para viver o estilo de vida da fé. Para viver a fé imparável, para viver a fé inabalável. Nem Jesus pôde fazer muitos milagres ali, por conta da incredulidade que ele encontrou naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Nós vimos tantos exemplos aqui, até o dia de hoje, de quantas pessoas que se aproximaram de Jesus e demonstraram uma fé tão perceptível, tão grande, maravilhosa, que extraiu virtude, extraiu o poder de Jesus. Eles saíram do encontro com Jesus e receberam um milagre e tiveram sua vida transformada para sempre. Toda vez que Jesus encontra fé, o resultado é milagre. Entenda isso. Todas as vezes que Jesus encontrar fé, o resultado é milagre. Mas todas as vezes que a gente operar em dúvida e incredulidade, não dá para chegar no milagre. Porque a incredulidade, a dúvida, vai impedir o desenvolver da sua fé. Não tem como ter as duas ao mesmo tempo. É uma ou outra. Ou confia e crê, ou se desespera, duvida e vive na incredulidade. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perceberam isso? A falta de conhecimento da palavra de Deus, em especial, da herança que temos em Jesus, é um inimigo, é uma barreira para essa fé inabalável. A dúvida, a incredulidade, barreiras para essa fé inabalável. 3. A falta de entendimento da necessidade
de mantermos firme a nossa confissão de fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Você pode dizer isso? Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar. A palavra esperança aqui é elpis, no grego, que significa uma alegre expectativa de coisas boas que vão acontecer. Você e eu, nós podemos ter uma alegre expectativa de coisas boas que vão acontecer, porque nós sabemos que Deus está com a gente. Ele disse isso: eu estou com vocês todos os dias. Nós sabemos que Ele está com a gente, nós sabemos que Ele é bom, e apesar das aflições, das dificuldades, Jesus está com a gente, alguma coisa boa vai acontecer. Ele está no controle das nossas vidas, Ele cuida de nós nos detalhes. Você pode cultivar elpis, esperança, uma expectativa boa, uma alegre expectativa de coisas boas que irão acontecer. A falta de entendimento de que a gente precisa manter firme, sem vacilar, a confissão da nossa esperança, a confissão da nossa fé em Cristo Jesus, a falta de entendimento disso é uma barreira, é um inimigo. Quando você entende que não importa o que esteja acontecendo, não importam as circunstâncias, você já aprendeu, nós não fomos chamados para viver com base naquilo que a gente vê, pega, sente ou constata das circunstâncias. Nós fomos chamados para viver por fé. Esse é o estilo de vida do crente em Jesus Cristo. Viver por fé, o estilo de vida da fé. E uma fé inabalável, imparável, que vai te levar a viver milagres poderosos no nome de Jesus. A falta de entendimento da necessidade de mantermos firme a confissão dessa fé que nós professamos e mantermos firme, embora as circunstâncias sejam adversas, mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, os nossos ouvidos atentos ao que a palavra diz, é nisso que está a nossa vitória. É nisso que está a nossa vitória. Prosseguir dando ouvidos ao que a palavra diz. Prosseguir com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo e não nas circunstâncias. Você já aprendeu. Nós somos chamados para viver em fé. E nós estamos há 7 domingos dizendo isso aqui. Você foi chamado para viver o estilo de vida da fé. Deus, através do Espírito Santo, tem nos alertado a viver o estilo de vida da fé e uma fé inabalável. Eu tenho encorajado a igreja aqui a crer que isso que nós vimos, todos aqueles exemplos de pessoas que encontraram Jesus e exerceram uma fé inabalável e imparável e saíram dali com suas vidas transformadas e vivendo milagres, eu tenho encorajado a igreja a crer que isso é para nós, é para hoje, é para agora. Porque Jesus é o mesmo. Ele não muda, o poder de Deus está disponível para nós. Nós hoje somos os discípulos a verem o poder de Deus. Nós hoje somos os discípulos a viverem agora o poder de Deus. É nosso tempo, é nosso momento. Deus é o mesmo. Onde Ele achar fé, milagres serão produzidos no nome poderoso de Jesus. E a gente tem que estar firme, sem vacilar. Como o texto diz, sem vacilar. A gente não pode vacilar. Quantas vezes, pessoal, a gente desiste e desiste fácil. Nós vamos à igreja no domingo, nós ouvimos a palavra, até nos emocionamos. Eu quero dizer para você, a emoção, você pode até se emocionar, não tem nenhum problema com isso. Tá? Mas só isso não vai fazer nada por você. Você precisa receber e crer, eu creio nisso. Às vezes você nem sentiu arrepio, não se emocionou e não chorou, mas você ouviu e de forma, e de forma convicta você disse, eu creio e é sobre isso que eu vou viver. Isso tem muito mais efeito na sua vida do que simplesmente se emocionar e nada acontecer. Escute, não estou falando que é um problema se emocionar e chorar. Quantas vezes a gente se derrama, chora e se emociona. Deus é lindo, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo para você é que o que muda a nossa vida de fato é a gente de forma consciente e convicta dizer, eu creio nisso e é sobre isso que eu vou viver. Quantas pessoas não se emocionam, mas tomam a decisão de viver o que a Bíblia diz? Essas vivem milagres. No nome poderoso de Jesus. Amém, gente? Vocês estão compreendendo? Que você possa viver nesse nível de ouvir a palavra e conscientemente, com convicção dizer, eu creio no que a palavra diz. Eu me aplico ao que a palavra diz e mantenha firme a sua confissão. Não desista. Muitas pessoas têm desistido e desistido facilmente. Na primeira barreira, no primeiro não,
na primeira dificuldade, como se a palavra de Deus não fosse verdadeira. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é verdadeira. Ela é poderosa em si. E quando Deus encontra um filho que dá valor ao que ele diz, quando Deus encontra um filho que dá valor ao que ele diz, que deposita fé no que ele diz, Deus se alegra com esse filho e naturalmente milagres acontecem, porque esse filho depositou fé naquilo que o pai disse, naquilo que Jesus disse, naquilo que a palavra diz. Confie no seu pai. Acredite que o que o seu pai diz é verdade. Você tem coragem para acreditar que o que o seu pai diz é verdade? Seu pai celestial? Talvez você tenha dificuldade com isso. Muitas pessoas às vezes têm dificuldades com isso, porque tiveram muitas vezes exemplos ruins, às vezes até em casa, de pais que mentiam, que prometiam e não faziam, e muitas vezes têm dificuldades com a figura paterna. Eu quero dizer que seu pai celestial, ele não mente. Seu pai celestial, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Você pode acreditar que ele é verdadeiro e que a palavra dele, escute aqui, a palavra dele é íntegra. Íntegra, não muda. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele é íntegro, a sua palavra é íntegra, ele não muda. Ele é verdadeiro. Toda a verdade reside nele e ele é a verdade. Você pode crer no que a palavra diz. Duvide das circunstâncias, mas não duvide do que a palavra diz. E a gente mantém firme. Por isso o texto diz, sem vacilar. Sabe quem é que se mantém firme sem vacilar? É quem opera num estilo de fé inabalável, imparável. Ele se mantém firme sem vacilar. Amém, gente? Mateus, no capítulo 12, versículos 34 e 35, dizem assim, raça de víboras. Jesus falando com alguns religiosos daquela época, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Que nos seus lábios você possa ter uma fala, você possa ter palavras que venham de um coração cheio da palavra de Jesus Cristo. Cheio da palavra, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando eu disse para você que 5 minutos de conversa você consegue identificar, e a fé é perceptível, mas a falta de fé também é perceptível. 5 minutos de conversa com qualquer pessoa, você consegue identificar aquilo que está cheio o coração dele. Se é de uma fé inabalável, ou se é de dúvida, incredulidade e por aí vai. A boca fala do que o nosso coração está cheio. O nosso coração precisa se encher da palavra. E eu vou dizer para você, quando eu disse que o domingo só não é suficiente, e não é, porque na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós vamos ser constantemente bombardeados por notícias ruins. Vocês já perceberam isso? Constantemente nós estamos sendo bombardeados por notícias ruins. E é uma questão simples. É uma questão simples. O que mais você estiver ouvindo, o que mais você estiver se apegando, ouvindo, por isso a fé vem pelo ouvir. O que mais você estiver ouvindo, se você está mesmo ouvindo as notícias, você vai ouvir as notícias chegarão até você, você vai comentar notícias, enfim, seja o que for. Você não é alienado, você não está fora desse mundo, você vai entender das notícias, vai conhecer as notícias, mas você vai ter em seus lábios sempre o que a palavra diz. Para cada uma notícia ruim, contrário ao que a palavra diz, você que está cheio da palavra, seu coração cheio da palavra, você rebate com um versículo da palavra de Deus. Você rebate com o que diz a palavra de Deus, com um preceito, com um conceito que a palavra de Deus diz sobre você. Amém? E é aí que você vai conseguir viver num estilo de vida da fé vitoriosa. A boca fala do que o coração está cheio. E como que eu faço, pastor, para encher o meu coração da palavra? Provérbios 18:20 diz, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Percebeu isso aqui? Enquanto Mateus diz que a boca fala do que o coração está cheio, Provérbios diz que o coração se enche do que a boca fala. É um sistema de retroalimentação que você possa
ter em seus lábios a palavra, quanto mais a palavra você tiver em seus lábios, e aí confissão, manter firme sua confissão, mais seu coração vai se encher da palavra. E o coração cheio da palavra, os lábios começam a falar mais ainda de quê? Da palavra. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se enche do que a boca fala. É um sistema, um círculo virtuoso que vai fazer com que você viva ali, ó, falando a palavra e se enchendo da palavra, falando a palavra e se enchendo da palavra, falando a palavra e se enchendo da palavra. Amém? Você crê? Então se encha da palavra. Se encha da palavra. É uma barreira, é um inimigo à fé. A falta de entendimento da necessidade de mantermos firme nossa confissão de fé no que a palavra diz. Facilmente, muitas pessoas têm desistido do que a palavra diz para confessar outras coisas. O que as circunstâncias dizem. Nós precisamos nos manter firmes no que a palavra diz. E o que tem que sair dos nossos lábios, se você quer viver um estilo de vida da fé inabalável, o que tem que sair dos nossos lábios é o que a palavra diz. É o que Deus diz. O que Deus diz sobre você. O que a palavra diz sobre mim, o que a palavra diz sobre nós. É isso que os nossos lábios têm que dizer, têm que falar, têm que confessar. Helps. Uma alegre expectativa de coisas boas, porque a gente sabe, Deus está com a gente. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração se enche do que a boca fala. Que você possa entrar num círculo virtuoso de ouvir a palavra, falar a palavra e se encher da palavra. E falar a palavra e se encher da palavra. Assim você vai estar protegido. Assim você vai estar blindado contra tudo que é notícia ruim que possa querer invadir a sua mente e te demover e te tirar da posição de quem você é em Cristo Jesus, de um estilo de fé, de um estilo de vida de fé inabalável. Ninguém vai poder te abalar e te tirar dessa posição quando você estiver firme na confissão do que a palavra diz. Amém? Firme na confissão do que a palavra diz. É aí que está a sua vitória. Fique firme na confissão do que a palavra diz. E por fim, eu disse que ia falar só de 4. O medo. O medo é um inimigo, é uma barreira à fé. E eu não estou falando aqui do medo natural, gente. Aquele medo que te protege. Né? De você estar atravessando uma rua e você tem medo de um carro te atingir, medo natural que te protege, né? Aquele senso de proteção que a gente instintivamente tem. Eu estou falando do medo que muitas pessoas cultivam que paralisa elas. Paralisa elas. Impede-as de ver o que a palavra diz, de crer no que a palavra diz. Paralisa completamente essas pessoas e elas são mergulhadas em um medo. Mergulhadas no medo que faz com que elas agora fiquem completamente inférteis, paralisadas e não consigam construir, mas produzir nada por conta do medo. Lá no início dessa série, falamos sobre o exemplo de um homem de fé, de grande fé, que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E eu quero ler com você aqui apenas os versículos 35 e 36, que dizem assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, está falando de Jairo aqui, dizendo: A sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, sem acudir às palavras desencorajadoras, sem acudir às palavras contrárias ao milagre, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. O medo é como se fosse uma força oposta à fé. Ou você tem medo, incredulidade, dúvida e para, ou você tem fé. E uma fé inabalável, imparável. Jesus liberou isso, disse isso para aquele homem, está dizendo isso para você hoje. Não tenha medo, apenas creia. Pastor, mesmo diante de uma situação que é impossível aos olhos dos homens, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não vai te chamar para andar no natural, no possível. Quando Deus te chamar, você vai ver, Ele vai te chamar para o impossível. Para você ver que a glória é dEle. O poder manifesto é dEle. Deus vai te chamar para o impossível mesmo. O natural você consegue fazer. Mas Deus vai te chamar para o impossível mesmo. Eu quero dizer para você que o medo se levanta assim, quando você recebe a notícia que te tira o chão se abriu, você perdeu o chão,
O medo se levanta, é natural, nós não somos super-heróis. Mas o que não é normal é a gente mergulhar nesse medo e viver nesse medo. O medo vai se levantar, o corpo vai tremer, você vai sentir medo, mas nos seus lábios você vai colocar uma palavra de fé. Você vai entender que a força oposta a essa fé é exatamente esse medo paralisante, que quer paralisar você, quer deixar você infértil, mas que você possa colocar em seus lábios uma palavra de fé para que você possa frutificar nessa palavra. E quanto mais fé você desenvolver, mais o medo vai embora. Quanto mais fé você desenvolver, você exercitar, menos o medo vai ter lugar, menos o medo vai ter vez. Tenha coragem de crer no que a palavra diz. Mesmo que o medo se levante, você se levanta, coloca seus olhos postos, fitos em Jesus, os seus ouvidos atentos ao que a palavra diz e desenvolva fé e fale de fé. O profeta Isaías sabia que a gente ia precisar ouvir isso que eu vou ler para vocês. Isaías 41, versículos de 10 a 13 dizem assim: Não tenham medo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu ajudo você. Não temas, eu te ajudo. O medo é a força oposta a essa crença, a essa fé que nós temos em Cristo Jesus. Mas se você crê que o que Deus diz é verdade, você hoje pode ouvir Deus dizendo para você: não tenha medo, eu sou com você. Eu estou com você. Ele disse isso. Eu estou com vocês todos os dias. Se Jesus disse isso, é porque é verdade. Eu estou com vocês todos os dias. Ele não mente. Eu sei que muitas vezes a gente ora: Pai, esteja comigo, vai comigo. A gente ora, muitas vezes, até num automatismo, falando esse tipo de coisa, né? Mas se você prestar atenção no que a Bíblia diz, a gente iria orar da seguinte forma: Pai, obrigado porque eu sei que você está comigo. Jesus, obrigado porque eu sei que você está comigo. Jesus, obrigado porque hoje, amanhã, depois, na viagem, seja onde for, eu sei, o Senhor está comigo. Você disse isso? Então eu não preciso duvidar. Obrigado, eu sei, você está comigo. Obrigado, eu creio, o Senhor está comigo. Obrigado, eu creio, eu já acreditei no que você falou. Eu já acreditei no que o Senhor falou, eu acredito, o Senhor está comigo todos os dias. Naquele dia que você acordar e sentir vontade de orar, ler a Bíblia, sentir o arrepio, e que dia gostoso, que bonito, e você sentiu a presença de Deus, Ele estava com você. Mas o dia que você acordou atrasado, não sentiu o arrepio, vontade de orar, saiu correndo, deixa eu te falar uma coisa: Ele estava lá com você também. Ele continua com você. A gente às vezes é religioso. Só se eu sentir o arrepio, só se eu sentir, sabe... agora a presença de Deus está comigo. Eu agora, nesse momento, não estou sentindo arrepio, não estou sentindo nada. Mas eu sei, porque sei que Ele está comigo. Eu sei. No dia que você acordar e achar que Ele está com você, sentir a presença dEle, amém, Ele está com você mesmo. Mas o dia que isso não acontecer, eu posso te garantir, porque Ele disse: eu estou com você todos os dias. Ele não mente. Acredite, você sentindo ou não, Ele está com você. Você pode dizer isso sentindo ou não. Eu creio. Ele está comigo. É isso, gente. É sobre isso. Sentindo ou não, eu sei, porque sei que sei. Ele está comigo. E quando Jesus está presente, coisas boas vão acontecer. É isso aí. Creia. Eu não sei o que orar, eu não sei agora o que fazer nessa situação, mas eu sei, Jesus está comigo, eu vou colocar os meus olhos em Ti, Jesus, os meus ouvidos estão atentos a Ti. Eu não sei o que fazer aqui agora, não tenho força sobre essa situação, mas eu creio, você está comigo, alguma coisa boa vai acontecer. Eu creio, eu acredito, você está comigo, alguma coisa boa vai acontecer. Para terminar, eu nunca contei, tá, gente? Mas eu ouvi falar em algum lugar, ou li em algum lugar, que a Bíblia contém a frase: não tenha medo,
366 vezes. Uma vez para cada dia do ano, incluindo quando o ano for bissexto. 365 vezes a frase não tenha medo, não tema. Eu nunca contei, tá? Mas faz muito sentido isso. Sendo 366 vezes ou não, se ele dissesse uma. É aí que tá. A gente viu na semana passada, se ele falar uma, não precisa duas, três. Se ele falar uma, basta. Um homem que exerceu uma fé inabalável chega para ele e fala: se você mandar com uma palavra, uma só, para mim basta. Porque quando eu digo aos meus servos faz, tem que fazer. Quando eu digo vem, tem que vir. Basta uma. Para quem exerce uma fé inabalável, não precisa duas ou três, nem 366. Basta uma. Amém. Se tiver 366, que bom. Mas se tiver só uma, bastava. Não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo, 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 creia somente. Não tenha medo, creia somente. Eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Creia somente, eu estou com você. Filhos, não tenham medo. Creiam somente. Jesus é com vocês. Não tenham medo. Creiam somente.